Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos, Deus abençoe a cada um. Quem vos cumprimenta é o irmão Paulo, Deus abençoe. Meus irmãos, convido a vocês a lerem Mateus 24, versículo 9 para a meditação. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, estou aqui para passar algo horrível que está para acontecer, que eu não sei quando vai acontecer, o tempo, mas eu gostaria de passar o que eu tive, o que Deus permitiu. Aleluia. Meus irmãos, eu via, graças a Deus, uma grande perseguição no Brasil. E por que eu falo no Brasil? Porque eu percebi, meus irmãos, que onde eu estava era o Brasil. Amém? E estava como se fosse numa cidade, meus irmãos. E nessa cidade, que era uma cidade grande, tinha uma rua espaçosa assim. Eu entrei como se fosse num beco que ficava ali perto. E nesse beco, meus irmãos, eu saí ali perto de uma casa. Nessa casa, era uma casa simples. A frente da casa estava aberta, um portão aberto. E nisso, meus irmãos, eu via um homem, né? E esse homem aparentava ser crente e era um crente. Só que quando eu via ele, meus irmãos, eu via ele ajoelhado, e alguns jovens, pessoas, estavam como se fosse um taco de beisebol, segurando. E eles pegavam esse homem começava a clamar a Deus e pegava esse homem e começava a bater nele, meus irmãos. Mas espancar mesmo, meus irmãos. Pegavam, batia na cabeça dele. Chegou um tempo que esse homem, ele não aguentou e morreu. E eu entendi que ali nesse lugar estava tendo um culto. Nesse lugar que esse homem estava, nessa casa. E que ele era o chefe, vamos dizer, o pastor até mesmo daquele culto. E ele foi morto. Aleluia. E, meus irmãos, foi muito forte, porque depois eu comecei a ver também uma pessoa, né, como se estivesse numa fábrica. Como é que eu posso explicar, meus irmãos? Uma fábrica como se fosse de ferragens, né? Um lugar assim grande. Ali, meus irmãos, estavam vários cristãos como se fossem presos. E nessa fábrica, meus irmãos, eu via, era tudo meio que cinza lá dentro, porque era muita ferragem, muita máquina. Mas, meus irmãos, a maioria dessas máquinas era como se fossem máquinas de matar mesmo, máquinas projetadas para tortura. E nisso, meus irmãos, eu vi uma pessoa que, meu Deus do céu, eu fiquei muito chocado com isso. E essa pessoa, meus irmãos, ela estava como se estivesse de pé, e vinha um homem, meus irmãos, e ele pegava como se fosse uma furadeira e furando a cabeça dessa pessoa, meus irmãos, torturando essa pessoa. E essa pessoa não negava Jesus, e ele ia torturando e ia colocando aquela furadeira para dentro da cabeça. E, meus irmãos, aquilo me chocou de uma forma que eu acordei atônito mesmo. E
continuando, essa pessoa ela era torturada e até os miolos dela mesmo destruía. E eu vi outras pessoas, meus irmãos, sendo torturadas, pegava a mão da pessoa, queria colocar numa chapa quente. Outras pessoas, como se fosse uma espécie de micro-ondas, pegava o corpo dessas pessoas, como se fosse uma espécie de micro-ondas. Eu não sei explicar, meus irmãos, eu sei que era uma máquina. E tinha uma porta assim, e era como se fosse realmente uma espécie de micro-ondas. Mas era tudo como se fosse ferragens, amém? Eu tô tentando explicar como eu vi. E eu sei, meus irmãos, que depois disso eu percebi, meus irmãos, que vai haver um grande avivamento. Também, ainda nesse tempo, vai haver um avivamento. Muitos vão se escandalizar, mas vai haver um avivamento, né? E eu entendi, meus irmãos, que esse avivamento ainda está por vir, mas que vai haver uma perseguição. Antes até mesmo do arrebatamento da igreja. Porque eu tive um sonho, meus irmãos, há um tempo atrás, que foi uma confirmação até, que nesse sonho, meus irmãos, eu estava clamando, eu e minha família estávamos aqui, mas a gente estava em desespero. Sabe, meus irmãos, quando você clama em desespero, quando você grita, quando você chora. E eu estava sentindo isso nesse sonho. E aí eu saía para fora de uma casa e o céu começava a se abrir e nós começávamos a subir. Eu entendi, meus irmãos, que vai haver um momento aí de muito choro, de uma perseguição. E isso, meus irmãos, dessa furadeira que ficou na minha mente foi muito forte, meus irmãos. É algo assim que, meus irmãos, é muito forte. E eu vou dizer algo para os irmãos, que há um tempo atrás, não sei se foi ano passado, mas o irmão da Deus e Amor, ele foi usado, meus irmãos, em profecia aqui na minha cidade. E ele passou, meus irmãos, que ia chegar a perseguição. Ia chegar a perseguição. E quem não estivesse em oração não iria suportar. Que era para começar a orar. Porque quem não tiver em oração não vai suportar o dia. Não vai suportar o que está por vir. E essa revelação que Deus me deu sobre essa tortura que eu contei para os irmãos é sua prova, é sua comprovação do que esse irmão falou e de que muitos homens de Deus já falaram, que sim, meus irmãos, vai haver uma perseguição e não vai ser perseguição simples não, meus irmãos. Pelo que eu entendi, vai ser uma perseguição dura para nós cristãos, dura para os servos de Deus. Que Satanás vai lutar de todas as formas para nós negarmos ao Senhor. Então, meus irmãos, é momento agora de você e eu pararmos de brincar, pararmos de decidir coisas, meus irmãos, vãs, coisas de contendas, deixar tudo isso e orar uns pelos outros, orar para sua família, orar para quem está desviado, porque, meus irmãos, o que está por vir é muito duro. E se você, meu irmão, ficar aí parado, ficar aí querendo contender, ficar aí, meus irmãos, ligando para as coisas simples, as coisas vãs, você vai ficar, você não vai aguentar. Meus irmãos, é hora de nós focarmos na oração, orarmos pelos outros, está na hora de nós unirmos, porque com certeza muitos vão entregar uns aos outros, como a própria palavra diz. E então, meus irmãos, foi isso, né, que o Senhor me passou, e que nós venhamos, meus irmãos, estar em oração uns pelos outros, porque não será fácil, e eu vi, meus irmãos, e fiquei atônito com o que eu vi. Com essas ferragens
pessoas presas como se fosse uma fábrica. Eu via, meus irmãos, uma perseguição, e era no Brasil, e eu não sei quando vai acontecer, e Deus não me falou também quando vai acontecer, mas eu sei, meus irmãos, que está para vir uma perseguição, e eu e você devemos entrar em oração para nos preparar, porque quem não tiver em oração não vai suportar. Aleluia. Não adianta eu e você se vestirmos como crente, se portar como crente, mas não ter uma vida de oração. Você pode se dizer até um crente fervoroso, mas se você não tem oração, naquele momento você não vai suportar. Você não vai suportar, porque vai ser duro. Muitos vão negar. Aleluia. E que eu e você venhamos suportar, e que Deus venha dar graça, porque de nós mesmos nós não iríamos conseguir, não vamos conseguir. É só com a ajuda do Espírito Santo. Não sabemos quando isso está por vir, mas estejamos em oração, porque o tempo se aproxima. Amém? É isso que eu queria passar para os irmãos, e Deus abençoe a cada um. Fique todos na santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.